Olá, você que está prestes a assistir à mesa de debates de hoje. Você sabe que o nosso programa é feito todos os dias com muito carinho para você. Então já te convido para curtir o nosso vídeo, compartilhar os nossos programas nas suas redes sociais e se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva para não perder nada do nosso conteúdo. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Juiz de Fora. Planos exclusivos para estudantes do maternal à graduação. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates. Aqui para o último bloco do nosso programa de hoje. Vocês conseguiram perceber uma pequena alteração, mais uma, né? Na dança de cadeiras do programa de hoje. O Alexander tinha uma audiência, então ele teve que deixar o nosso programa e a gente prossegue a mesa de debates. O presidente Bolsonaro entregou na quarta-feira dessa semana a proposta do governo de reforma da Previdência e estima a economia de mais de R$1 trilhão nos próximos 10 anos. A proposta apresentada traz diversas mudanças, entre elas o aumento da idade mínima para a aposentadoria, 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. Paulo, eu gostaria que você, para a gente começar a nossa conversa, sabe de uma questão. Esse texto ele foi entregue essa semana e ele precisa ser votado. Você acha que existe a possibilidade do texto não ser aprovado? Bom, boa tarde a todos. Na verdade, o texto que foi entregue essa semana para votação, para apreciação, né, primeiro da Câmara Legislativa, logo em seguida do Senado, ele é um texto assim, extremamente denso, complexo, uma reforma muito abrangente e uma reforma que não se executa nela mesma. Porque o que ocorre? Né? O direito previdenciário é legislado pela Constituição Federal. E, a partir daí, toda alteração significativa que você for fazer no acesso aos benefícios previdenciários deve ser feita através de projeto de emenda constitucional. O projeto que foi entregue esta semana é um projeto de emenda constitucional, mas ele mesmo já informa que muitos pontos deverão ser feitos através de lei complementar. Por um lado, isso é bom, porque significa que o projeto não está engessado. Existe a possibilidade de discussões e de novas adaptações e, principalmente, eu acho que a minha postura aqui como representante da OAB e como estudiosa de direito previdenciário que sou, é que as pessoas possam participar dos debates, das deliberações a respeito de um direito social, né, que, infelizmente, está sendo pautado por economistas, mas é um direito que deveria estar sendo levado em consideração estudiosos do direito, porque vai repercutir, inclusive, nas camadas sociais da sociedade, né? Esse é o primeiro ponto. E o segundo, que infelizmente já traz um conteúdo um pouco ruim, é que o fato de você designar essas alterações por lei complementar facilita a tramitação do projeto. Por quê? Emenda constitucional precisa de um quórum diferenciado de votação no Congresso, precisa que a votação seja feita em 2 turnos nas 2 casas, o que demanda um exercício deliberativo do Congresso muito maior. Demanda uma busca por assim, uma unicidade de pensamento muito maior, você precisa ter um quórum de 3/5 maior, não é? E de lei complementar não funciona assim. Né? A lei complementar pode ser votada em um turno em ambas as casas, pode ser apresentada pelo Congresso, pode ser apresentada, né, pelo Senado, pela Câmara dos Deputados, me desculpe, e com um quórum menor. E isso acaba facilitando a tramitação de projetos que visem restringir o acesso ao direito dos benefícios. Né? No que toca à questão de restrição de direitos, o próprio eminente deputado, né, agora deputado Charles Evangelista comentou, né, que a reforma é necessária, há necessidade de equilíbrio nas contas públicas. É indiscutível, eu também não sou contrária, minha opinião pessoal, não sou contrária a nenhum tipo de reforma, desde que a reforma seja honesta, digna, preserve os direitos, né, e que não faça que esses direitos se tornem praticamente inacessíveis. Né? Eu acho que a questão é essa. Se você olha para a Previdência Social apenas com o cunho econômico, então, na verdade, você não quer aposentar ninguém. A primeira pergunta que a gente faz é a pergunta que está na boca de todo mundo, em toda a roda de conversa. A Previdência Social, ela é realmente deficitária? Pois é. É uma pergunta muito complexa, né? Porque o que ocorre? A Previdência Social, da forma com que ela é apresentada pelo governo federal, não estou falando do governo recém-possado do Bolsonaro, estou falando do governo, todos os governos pelos quais uma reforma previdenciária precisou passar. O Fernando Henrique,
o governo do Lula, o governo da Dilma, né? Porque a gente acaba também, às vezes, desconectando isso. E todos os governos, em algum momento ou em algum grau, em alguma proporção, precisaram lidar com reformas. Isso é fato. O que acontece quando o governo apresenta suas contas públicas a respeito de previdência social, ele junta, né, nessas tabelas, nessas planilhas que nós vemos e muitas vezes não entendemos, ele junta toda a conta da Seguridade Social. Ele fala de saúde, ele fala principalmente de assistencialismo e ele coloca tudo isso no déficit da Previdência. Tudo bem, a Previdência é o órgão gestor, né? O INSS é o órgão gestor dos benefícios assistenciais. Só que a Previdência, os benefícios previdenciários contributivos, né? Aposentadoria por idade, aposentadoria especial, auxílio-doença para aqueles que convalecem, pensão por morte, são benefícios de natureza contributiva. Então, eles têm um orçamento próprio, eles têm um fundo de reserva próprio, coisa que o benefício assistencial advém de uma postura governamental de auxiliar os menos favorecidos, postura necessária, é fato, mas que não deveria ser misturada na hora de apresentar essas contas, porque, sim, aí você agrava um déficit. Porque da mesma conta que precisa sair tudo, é claro que ela não vai conseguir suprir, né? E nós temos também um agravante que o governo não trabalha, que é a DRU. Né? Desde 1998, 1994, né, que a DRU começou como um auxílio à implementação do Plano Real. Não tinha esse nome na época, mas depois foi passada para a DRU e aí se eterniza até 2023, onde você tirava 20% das contas públicas, passou para 30% das contas públicas e sai do fundo de previdência. Então, ora, né, se você tem R$1.000 para fazer as despesas, de repente você tem 700, mas você tem as mesmas despesas, é claro que vai aparecer um déficit. Então, assim, que se faça uma reforma, mas que não se justifique por esses argumentos. Tudo bem. Só para respaldar o que você estava falando, nós já tivemos uma CPI da Previdência, né? Recentíssimo. Só o relatório em 2017 se apurou que os inadimplentes hoje deveriam 427 bilhões de reais, e se esse dinheiro tivesse sido recebido, ela manteria, apesar dessa toda mistura contábil aí, ela manteria superavitária a Previdência durante 30 meses. Aí vem uma questão interessante. Aí pergunto, por que não se cobrou essa questão do atrasado e a mídia não foi para cima? Porque os grandes devedores da Previdência Social hoje são os grandes anunciantes na televisão. Então, não tem interesse nisso. Então, baseado nisso, vou fazer uma outra pergunta para a senhora. Eles estão falando também que já se fala na mídia tratando como uma nova Previdência. Na verdade, não tem nada de novo, porque existe um projeto que não foi aprovado e não foi aprovado. O que está em vigência no país é a velha Previdência. Né? Então, eles deixar bem claro isso. E fala que ela é igualitária e justa a partir da colocação do limite etário, né? 65 anos homem. Agora, só pegar uma pessoa que recebe um salário mínimo e pegar uma pessoa, um magnata, que tem direito à qualidade de vida, se alimenta direitinho, provavelmente, quando chegar a 65 anos, quem recebe um salário com toda a vida dura que teve, que é a maioria da população, ele deve se apresentar com 65 anos como uma idade, assim, fisicamente, mentalmente, bem diferente do que uma pessoa que tem... Como é que a senhora vê essa questão do aumento da idade e falar que ela é justa em função simplesmente de uma segmentação etária? Bom, são várias provocações, né? Em relação à questão dos grandes devedores, eu gostaria de lançar também uma provocação na mente dos nossos telespectadores e para a gente discutir e também ver a reforma da Previdência, tendo em vista, né, que o governo gosta de apresentá-la de maneira econômica e contábil, então que nós também tenhamos essa visão maliciosa das coisas, né? A Previdência Social é interessante para os bancos. Né? Então, o que ocorre? Se você tem a Previdência Social, uma parcela mínima da população faz Previdência Privada. Por vários motivos. Porque o dinheiro não sobra, eu acho que esse é um grande fato também. E porque você sabe que, querendo ou não, a contribuição compulsória, através da sua carteira de trabalho, ou a contribuição via carnê para a Previdência Social, é um seguro social. Começou assim, e essa natureza de seguro social nunca se perdeu. Ocorre que os bancos têm interesse de capitalizar nessa, digamos assim, nessa perspectiva de vida, né? Então, para eles é interessante que a Previdência Social se torne mesmo inerte, inoperante, talvez até inacessível,
de modo que as pessoas possam, então, pegar os seus fundos de investimento e levar para os bancos privados. Isso, eu acho que é uma provocação que também seria interessante da gente fazer essa análise. E eu acho que isso acaba repercutindo nessa intenção da mídia de tratar a reforma da Previdência como um fato já aprovado. Eu acho que isso também deve ser acrescido. Em relação à segunda provocação, né, que o ilustre debatedor fez sobre a questão da igualdade, bom, a igualdade na proposta da reforma, ela, na verdade, ela não busca igualdade. O que eles estão tentando trabalhar com igualdade, propriamente dito, seria talvez uma equiparação dos sistemas do regime próprio, do regime geral, e principalmente uma adequação ao fato de que a população está envelhecendo. E de que, né, lógico, índices de IDH e índices mesmo do próprio censo indicam que as pessoas conseguem chegar a uma idade mais avançada com menos problemas de saúde que se chegavam há algumas décadas atrás. Eu acho que isso aí é inegável, né? O que ocorre é que esse tratamento diferenciado de um cidadão que trabalha na agricultura, de um cidadão que trabalha no ar-condicionado, de um cidadão que trabalha exposto ao sol, um pedreiro que trabalha com pó de cimento, que é extremamente prejudicial à pele, ao seu trato olfativo, e daquele cidadão que trabalha, né, dentro de um gabinete ou numa situação mais isolada, enfim. Essas situações não foram tratadas com diferenciação. Isso não. Né, eu acho que assim, digamos assim, essa campanha pela igualdade é em outros pontos, né? Talvez até uma igualdade mais próxima entre gêneros, percebi isso em vários trechos, né? Onde não haveria mais diferenciação de gênero, mas em relação à especificidade da pessoa que tem uma vida mais carregada, uma vida mais digamos assim, mais sofrida mesmo, e de uma pessoa que tem melhores condições de estudo, melhores condições de vida, melhores condições de tratamento de saúde. Não, isso a Previdência não tocou. Em relação a essa questão, a gente nota a real defasagem entre o setor público, né, e todo o funding, né, do INSS pelo setor privado. No setor público, a gente está falando de aproximadamente 982 mil pessoas, né, que abocanham a maior parte desse bolo. Existe o direito positivo, ele traz para a gente razão objetiva, né? Tratar desses outros casos, como a senhora está dizendo, seria uma particularização de caso, e isso a justiça não faz em nome do bem global. Sim. Então, qual seria a saída? Qual seria a saída para a gente trazer à tona a mesa e a discussão? Essa discussão, né, dessa proporção de um pequeno grupo que recebe muito maior parte dos benefícios, né, até o ótimo de Pareto é isso, né? Sim. 80% da população global recebe um valor muito inferior da sua vida e 20% concentram a maior capacidade de riqueza do mundo, né? Enfim, isso aí eu concordo, inclusive nem acho mesmo que a legislação previdenciária, por ser um instituto de âmbito nacional, o Brasil acaba sendo muito difícil também de fazer uma norma de repercussão geral, porque é um país continental, um país que tem muitas desigualdades e diferenças, né? Até resgatando um pouquinho do que o meu colega doutor Alexander falou, né? O princípio da diferença, desse tratamento desigualitário para se adequar às diferenças, realmente a lei não ia conseguir também suprir tudo isso. Talvez um estudo caso a caso feito, talvez até pelo judiciário, seria até mais adequado, né? Um pouco mais de liberdade para o juiz. Não sei, talvez seria uma alternativa. Mas o que acontece? Eu acredito que o regime próprio e o regime de previdência social talvez até precisem, sim, de alguma certa modificação em relação à alíquota contributiva. Eu acredito que sim. É minha opinião pessoal de estudiosa do direito previdenciário, eu acredito que mesmo o aposentado poderia contribuir com uma alíquota mínima em cima do seu benefício para manter o princípio da solidariedade intergeracional. Também seria uma outra alternativa. Enfim, estamos aqui fazendo conjecturas de algum tipo de financiamento, né, que surgisse dessa contribuição, partindo até da premissa que nós concordamos com a necessidade da reforma, mas que a gente conseguisse fazer essa desigualação nesse sentido, e que o regime próprio também não tivesse essas contribuições custeadas pelo Fundo de Financiamento da Previdência Social, que ele tivesse um fundo separado e que o governo, infelizmente ou felizmente, através das prerrogativas dos direitos adquiridos de classe, tivesse que lidar com isso. O regime próprio tem outras prerrogativas, tem outras garantias, né? E aí sim. Mas eu acredito que o teto, né,
deputado estava até comentando sobre isso, que vai mudar drasticamente, inclusive, a aposentadoria dele, mas eu acredito que o teto poderia ser revisado, poderia ser um valor melhor, o teto da Previdência Social, não chega hoje a R$6.000, né? Poderia ser um teto melhor, e aí sim, que a pessoa que fosse mais abastada, que tivesse uma posição financeira melhor dentro do mercado de trabalho, que aí sim ela pudesse, então, fazer o seu próprio fundo de investimento. Seria também uma alternativa, doutor. Perfeito. É muito interessante o que você está falando. Eu gostaria de a senhora tecesse algum comentário. A pensão, hoje com a nivelação do teto, se aprovado o material, haverá uma redução muito interessante em termos de proventos futuros, né? Sim. Como é que fica a situação da pensionista e a questão do idoso, cujo benefício inicial pode ser inferior a meio salário mínimo? Como é que a senhora vê essa possibilidade? Sim. Olha, a pensionista é uma discussão muito interessante que já vem desde 2014, né? Fizeram a medida provisória, foi um dia assim, muito específico, que foi no apagar das luzes de 2014, dia 31 de dezembro, já tinha uma medida provisória mexendo na forma de cálculo do benefício do pensionista, né? A gente acaba falando da pensionista porque 80% das pensões por morte deferidas pelo INSS são de viúvas. Viúvas, né, que ficaram sem o seu cônjuge, sem o seu companheiro, em alguns casos os filhos, os dependentes, né? Mas assim, um caso minoritário é quando é o homem que fica sem a sua companheira, sem a sua cônjuge e pede a pensão. Enfim, então já tinha sido discutido, né, e não foi aprovado, foi colocado em medida provisória, mas a medida não teve êxito, não foi aprovada, convertida em lei, de que o cálculo das pensões mudaria drasticamente, por vários motivos. Pelo fato de que a população está envelhecendo, pelo fato de que a mulher hoje consegue inserção no mercado de trabalho, que é uma coisa que a Previdência precisa se atualizar, né? Então, como eu disse, talvez um estudo caso a caso, diferenciar aquela senhora, né, de um casamento de 50 anos, às vezes que se casou até menor de idade e não teve oportunidade de trabalhar, e de outras, né, mulheres da minha geração, da geração anterior à minha, que trabalham, que tiveram oportunidade de estudo, que tiveram oportunidade de inserção no mercado. Então, isso também foi avaliado quando dessa nova forma de cálculo da pensionista, né, ou do pensionista. E a questão de que ela tem a possibilidade de ter o seu próprio benefício advindo da sua própria contribuição, né? Então, seria para a Previdência Social, num cálculo assim, fazendo um cálculo matemático, não estou discutindo direitos sociais, fazendo um cálculo, uma análise fria. Direito previdenciário envolve muita matemática, né? Desde a simulação do valor do benefício até a expectativa de sobrevida do cidadão, né? Uhum. Então, o que acontece? A partir do momento que ela recebe a pensão e que ela tem a possibilidade de receber a aposentadoria, faz isso por volta dos seus 55 anos de idade, ela tem uma expectativa de sobrevida até uns 80 anos de idade, aonde o INSS arcará com o custeio desse pagamento desse benefício previdenciário quase que por mais tempo do que ela contribuiu para o sistema, né? Isso sem levar em consideração que se contribui com 20% e se recebe benefício cheio. Então, assim, matematicamente falando, realmente o pensionista, a pensão por morte, poderia sim ser objeto de uma reforma. Eu acho que talvez não seria esse o cálculo mais adequado, mas que alguma reforma neste benefício seria sim razoável. Por outro lado, já a pergunta que o senhor me fez sobre a possibilidade do idoso receber uma renda inferior a meio salário mínimo, esse caso eu já acho mais grave, né? Porque o idoso que pode vir a ter esse benefício sem ter contribuído para a Previdência Social, que é o benefício assistencial, BPC, amparado na Lei Orgânica da Assistência Social, ele é um desvalido do sistema. Ele é um menos favorecido do sistema. Ele é uma pessoa que prova por critérios de miserabilidade que não consegue se sustentar. Então, se você fala para esse cidadão que você vai dar ele meio salário mínimo, ou um pouco mais, 60% do salário mínimo, não será suficiente. Não, lógico, não é achar que o Estado tem que sustentar todos, mas se você cria regras para acesso a um benefício assistencial, que você dê assistência social ao seu cidadão, e não que você finja que está auxiliando aquele cidadão desvalido. Bom, doutor, o nosso tempo, infelizmente, está encerrando. A gente vai precisar de mais uns 2 programas. Pois é.
para que a gente consiga responder Na hora toda a que lista. você fez a pauta, eu falei, não vai dar para falar disso tudo. Então já deixo de antemão um convite, um agradecimento Isso. também pela sua participação e a forma clara com que você abordou as questões, É isso. trazendo novas perspectivas para a gente, pessoal de casa. Muito obrigado. Eu que agradeço imensamente. Quero agradecer também aos nossos debatedores. Sérgio, ótima estreia. Obrigado. Então semana que vem nos vemos de novo. Muito obrigado, viu? E eu quero agradecer também a você que acompanhou o nosso programa da sua casa. Lembrando que a mesa de debates volta na semana que vem, na segunda-feira. Mas até lá você pode assistir outras edições do nosso programa no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook. É só procurar por TVE Juiz de Fora. Aproveita para curtir os nossos vídeos, compartilhar nas suas redes sociais e, é claro, se inscrever no nosso canal. Muito obrigado pela sua companhia. Uma ótima tarde para vocês, um ótimo final de semana e até segunda.